Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre Sistema Nervoso Central, aula 2, Neurofisiologia Celular. As células do Sistema Nervoso Central são divididas em duas categorias, os neurônios e as células da glia. Os neurônios são a parte funcional do Sistema Nervoso Central. São células que têm capacidade de gerar informação na forma de potencial de ação, que é conduzido através dos seus axônios a terminais nervosos em sinapse com outros neurônios e assim transmitir essa informação de um neurônio a outro para que seja conduzida essa informação aferente, ascendente para neurônios ou núcleos neuronais superiores que têm muitas vezes a capacidade de interpretar ou interagir com outras estruturas neuronais superiores e, eventualmente, responder a essas informações na forma de novos potenciais de ação que podem ser somáticos, na forma de potencial de ação motora ou na forma de resposta autonômica e assim gerar essa interação entre sensibilidade e resposta eferente. As células da glia elas se dividem em micróglia e macróglia. Elas têm, em geral, a capacidade de interagir com as estruturas neuronais, fornecendo hidratação e substratos energéticos, que são base para a ativação de sistemas enzimáticos, e também tem a capacidade de retirar subprodutos do metabolismo e neurotransmissores, metabolizá-los e liberar também mediadores tanto pró-inflamatórios como vasoativos que têm a capacidade de auxiliar na vasomotricidade e na defesa das estruturas parenquimatosas do encéfalo e do sistema nervoso central. A micróglia ela tem a capacidade de executar a função dos macrófagos no sistema nervoso central. Ela participa com cerca de 5 a 20% da formação do volume cerebral em ratos, tendo uma proporção aparentemente maior no ser humano. Outro tipo de células da glia são do grupo das macróglias, que se dividem em oligodendrócitos e astrócitos. Os oligodendrócitos têm uma função semelhante às células de Schwann nos neurônios periféricos. Elas, da mesma forma, emitem prolongamentos do seu citoplasma de forma a encobrir os axônios de alguns neurônios, fazendo com que esses axônios sejam cobertos de forma intercalada, mantendo regiões cobertas com essa estrutura e regiões não. As regiões que são cobertas com essa estrutura, que é o prolongamento do oligodendrócito e é chamado de mielina, eles têm essa parte isolada em termos de atividade de troca iônica transmembrana, de modo que as partes do axônio que não participam nessa cobertura dos oligodendrócitos, os chamados nódulos de Ranvier, são as regiões onde vai haver a troca iônica na passagem do potencial de ação. Dessa forma, como o potencial de ação não precisa caminhar durante toda a extensão da membrana da célula neuronal, ela vai acontecer de maneira saltatória, chama-se condução saltatória. Existe o pulo de um nódulo de Ranvier, que é a região onde falta a bainha de mielina, promovida pelo oligodendrócito. Então, esse potencial de ação ele vai saltando de um nódulo de Ranvier para outro. Isso acelera a transmissão do impulso nervoso e economiza substratos energéticos, uma vez que não precisa haver troca iônica e reposicionamento dos íons para as suas concentrações pré-potencial de ação, então não há consumo tão grande de energia
A troca iônica é apenas nos nódulos de Ranvier. Dessa forma, o oligodendrócito promove então a aceleração do transporte, da transmissão do potencial de ação com economia de ATP. A outra célula da classificação macróglia são os astrócitos, que contribuem com 20 a 50% do volume cerebral. A parte celular, o corpo celular do astrócito se localiza em geral na substância cinzenta. E essas células emitem prolongamentos que formam pseudópodos que vão englobar, vão cobrir os nódulos de Ranvier, os dendritos, os vasos sanguíneos e as sinapses, fazendo com que praticamente toda a estrutura do sistema nervoso central seja protegida por essa célula, o astrócito, que trabalha de a maneira de sincício, promovendo uma extensa rede de prolongamentos e encobrindo todas essas estruturas, dificultando a passagem de substâncias polares, pouco lipossolúveis ou de grande peso molecular. Isso, juntamente com a forma como as células dos vasos sanguíneos do sistema nervoso central são adaptadas de maneira bastante íntima, oferecendo pouco espaço para a passagem dessas substâncias maiores e polares, faz com que haja uma barreira à passagem então dessas substâncias, que foi denominada de barreira hematoencefálica. Essas estruturas vasculares que têm as células tão intimamente ligadas, elas são capazes de formar poros extremamente pequenos, que comparados com os poros dos capilares do sistema periférico, não do sistema nervoso, são extremamente pequenos, são na ordem de 6 angstroms no sistema nervoso central, enquanto na periferia do organismo é na ordem de 75 angstrom a fenestração desses capilares, o que dificulta muito a passagem de substâncias, então, consideradas inapropriadas para a passagem para o sistema nervoso central. Existe um espaço formado entre os pseudópodos dos astrócitos e a lâmina basal dos vasos arteriais cerebrais. Esse espaço, denominado espaço perivascular de Robin-Virchow, serve de drenagem para o líquido formado por gradiente de pressão hidrostática entre o parênquima e esse espaço. Esse líquido, chamado líquido cefalorraquidiano, ele vai fluir para se juntar ao líquido que é formado através dos plexos coroides dos ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo. Servem de nutrição e limpeza do sistema nervoso central, uma vez que fornecem a glicose, aminoácido e substratos outros energéticos e de formação de citoesqueleto celular. Além disso, eles limpam os subprodutos de metabolismo e alguns neurotransmissores que, por acaso, são drenados para o espaço. O fluxo através desse espaço, ele aumenta durante o sono e diminui em situações de trauma, diabetes mellitus no envelhecimento. Uma das substâncias eliminadas, o beta-amiloide, se não for eliminada de maneira suficiente, pode estar relacionada com a doença de Alzheimer. Esse líquido vai se juntar ao líquido cefalorraquidiano produzido pelos plexos coroides dos ventrículos laterais, como eu disse, o terceiro e quarto ventrículo, vai ser, em última instância, drenado para o espaço subaracnoide para banhar todo o sistema nervoso central e depois ser absorvido nas granulações e vilosidades aracnoides, de onde ganha o seio sagital e seio transverso, dali para a veia jugular interna e a circulação central. Além disso, pode ser também drenado para nervo olfatório, bulbo olfatório, lâmina cribriforme e linfáticos nasais. As macromoléculas e células imunes
dos vasos linfáticos meníngeos são drenados para os linfáticos cervicais profundos. Lembrando que no sistema nervoso central, essa estrutura do sistema linfático, ela se assemelha ao sistema linfático do periférico, porém, sistema linfático, vasos linfáticos no sistema nervoso central só existem nas meninges. Os neurônios, como foi dito, integram a parte funcional do sistema nervoso central, gerando informações na forma de potencial de ação que são conduzidas através dos axônios e transportados para outros neurônios através das sinapses ou para as células efetoras. Quando ascendente, na forma aferente, a informação transita em direção cranial, onde vai ser processada por núcleos, por grupos de células especializadas, eventualmente integrando com diversos setores, diversas áreas do cérebro e eventualmente gerando uma resposta motora somática ou uma resposta autonômica. Os neurônios fazem sinapses entre si e muitas vezes eles fazem sinapses entre vários neurônios, enquanto a quantidade de célula neuronal no cérebro é da ordem de 10 elevado à 11ª potência, a quantidade de sinapses é da ordem de 10 elevado à 14ª potência. O corpo celular no sistema nervoso central normalmente se encontra na substância cinzenta, que em geral é periférica no cérebro e central na medula, e a substância branca, que tem posicionamento contrário, onde a substância cinzenta, que é a formação o agrupamento dos corpos celulares, gera os diversos prolongamentos axonais que vão juntando-se uns aos outros, formando a substância branca. Os componentes dos neurônios são os dendritos, o soma, que é o corpo celular, e o axônio. Os dendritos têm a função de receber e processar as informações, tanto excitatórias quanto inibitórias, através da recepção de neurotransmissores em seus receptores, que são chamados receptores na membrana pós-juncional. Aquela membrana que está localizada na parte da sinapse que vai receber o sinal dessa forma. O soma, o corpo celular, é responsável pela integração e gerenciamento das informações recebidas pelos dendritos, e os corpos celulares possuem os componentes celulares padrão, como ribossoma, mitocôndria, retículo endotelial, entre outros. Serve de eixo de entrada e saída do potencial de ação através das respostas que são produzidas através tanto da formação de novo potencial de ação, gerado a partir da informação recebida pelos dendritos, mas também recebendo inputs, recebendo sinais que normalmente são, quando chegados não no dendrito, chegados diretamente no soma, geralmente são sinais inibitórios. Os axônios têm a responsabilidade de conduzir a resposta produzida pelo neurônio na forma de novo potencial de ação. Eles possuem geralmente várias conexões e seu comprimento varia desde menos de 1 milímetro até 1 metro. Aqueles menores normalmente são os interneurônios, são neurônios de comprimento extremamente curto que servem para integrar vias ascendentes, descendentes ou áreas diferentes do sistema nervoso central, tanto a nível de medula quanto a nível de cérebro, normalmente não deixando um compartimento para fazer sinapse em outro. E os grandes neurônios, os grandes axônios que atingem comprimentos de 1 metro ou mais, que são geralmente os representados pelos grandes feixes, como por exemplo os feixes espinotalâmicos, que fazem conexões a grande distância. Esses axônios possuem no seu terminal, na membrana pré-juncional, a membrana que vai fazer sinapse com outro neurônio, com alguma célula efetora, eles possuem a membrana terminal chamada membrana pré-sináptica,
Essa membrana pré-sináptica, ela consome bastante energia, uma vez que é a partir dela que as vesículas pré-sinápticas são acopladas a essa membrana e o seu conteúdo é despejado na sinapse para atingir eventualmente a membrana pós-sináptica e lá provocar ativação de receptores específicos a esses neurotransmissores. O citoesqueleto do axônio é produzido através de constituições de microtúbulos que servem tanto para a manutenção dessa anatomia celular, mas também para movimentação de proteínas e orientação da movimentação de vesículas com os conteúdos de neurotransmissores, ATP, glicose e outras substâncias de baixo peso molecular. A manutenção dessa estrutura aí do terminal pré-sináptico se dá com alto consumo de energia. E também os axônios sofrem a orientação do fator neurotrófico, que é uma substância produzida que vai vai induzindo o crescimento do axônio, que tem como orientação do seu crescimento e do direcionamento do seu posicionamento através da orientação, da interveniência das células da glia, principalmente os astrócitos. Os neurônios são divididos em vários tipos, dependendo da sua complexidade. Eles apresentam formas variáveis, tamanhos e complexidade também variável, dependendo da função específica em cada região do sistema nervoso central. Existe também a mielina, que, como foi dito, é formado pelo envolvimento do axônio pelos oligodendrócitos que vão permitir que haja aquela chamada condução saltatória, onde o envolvimento do axônio pela mielina deixa espaços sem essa cobertura de mielina, que é o chamado nódulo de Ranvier. E o potencial de ação se dá de forma saltatória porque a transferência iônica transmembrana se dá apenas nos nódulos de Ranvier, poupando energia e acelerando o potencial de ação. A excitabilidade neuronal se deve principalmente à existência da permeabilidade seletiva de sua membrana. A membrana celular, sendo uma camada bilipídica coberta por dentro e por fora da célula por uma camada proteica, faz com que a passagem por difusão passiva de substâncias com grande peso molecular ou pouco lipofílicas ou carregadas ionicamente com carga positiva ou negativa tenham dificuldade nessa passagem, então, por difusão passiva. Esses íons, então, e essas substâncias de alto peso molecular ou pouco lipofílicas precisam de outro tipo de transporte para que consigam passar de um lado para o outro da membrana celular. Isso faz com que as proteínas que existem no interior da célula, carregadas com carga negativa, mantenham um gradiente elétrico transmembrana, onde o interior é mais negativo em relação ao exterior. Pelo mesmo motivo, uma carga maior, uma concentração maior de íons potássio carregados positivamente existe no interior da célula em relação ao exterior, fazendo com que haja esse gradiente também químico. Também os íons sódio são mantidos no exterior da célula em grande concentração, diferente daquela concentração pequena no interior da célula. Então, esse gradiente eletroquímico que faz com que haja predominância de cargas negativas no interior da célula e diferença iônica entre as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula, conferem a essa membrana uma característica que permite, quando do surgimento de algum potencial de ação, a troca iônica vai gerando mudança alternada na polaridade da membrana, fazendo com que esse potencial de ação transformado em sinal, em informação neurológica, seja transmitido ao longo da membrana.
Outras substâncias que não conseguem passar por difusão facilitada, por difusão passiva, têm outros tipos de possibilidades. Existe o sistema catalítico, que é a utilização de poros ou canais transmembrana que favorecem a passagem de íons ou de algumas substâncias, que normalmente acontece a favor do gradiente de concentração, ou seja, do lugar onde está mais concentrada para o lado da membrana onde a sua concentração é menor, e por isso acontece sem gasto de energia. Existem outras formas também, como as formas do complexo estequiométrico, que é a utilização de bombas de ATP dependente, que fazem com que haja consumo de energia nesse transporte de substâncias ou de íons, fazendo com que haja a possibilidade de transporte transmembrana contra o gradiente de concentração, portanto, com gasto de energia. Existem também as substâncias transportadoras que fazem a passagem de grandes substâncias, como a glicose, por exemplo, que necessita dessas proteínas transportadoras transmembrana para que haja passagem da molécula através dela. Quando a passagem é a favor do gradiente de concentração, é com pouco gasto de energia, e quando é contra um gradiente de concentração, é com maior gasto de energia. A possibilidade de passagem de outras substâncias ou outro íon junto com aquele no mesmo sentido ou em sentido inverso gera a possibilidade do cotransporte através desses canais ou dessas proteínas transportadoras. É o caso, por exemplo, da passagem do íon sódio, que quando entra na célula, ele entra numa proporção de 3 íons sódio para saída de 2 íons potássio. Por exemplo, o cotransporte de íons potássio na passagem da glicose para o interior da célula. Então, existem essas possibilidades. O gradiente eletroquímico, então, promove uma diferença de potencial entre o interior e o exterior da célula, fazendo com que haja uma negatividade no interior e uma diferença de potencial de cerca de 60 a 70 milivolts. Isso é determinado tanto pela impossibilidade da saída daquelas moléculas de proteína com carga negativa no interior da célula, como devido também à permeabilidade seletiva ao íon potássio. O aumento da permeabilidade ao íon potássio faz com que ele, que se encontra em grande quantidade no interior da célula, saia a favor do seu gradiente de concentração para o exterior da célula. E essa polaridade, que gerava uma diferença de potencial de menos 60 a menos 70 milivolts, acaba caindo, muitas vezes chegando até menos 90 milivolts, sendo denominado dessa forma de hiperpolarização. A célula que tem a polaridade dela com negatividade interna fica mais polarizada ainda, a negatividade interna aumenta. No momento em que chega um potencial de ação na célula e esse potencial de ação gera a despolarização dessa célula, o que acontece é o aumento abrupto da permeabilidade ao sódio, que, estando em maior concentração no exterior da célula, começa a entrar em grande quantidade. E a célula que tinha uma negatividade interna de cerca de 60 a 70 milivolts negativos passa a ter valor em torno de 70 milivolts positivo, sendo chamado isso de despolarização. A chegada de um potencial de ação precisa ser de intensidade tal que a negatividade do interior da célula seja reduzida a limites próximos de menos 50 milivolts. Se essa polaridade atingir uma negatividade menor que 50 milivolts, diz-se que atingiu-se o limiar de deflagração do potencial de ação e acontece o fenômeno, entre aspas, de tudo ou nada, de despolarização sequencial de toda a membrana. Se por acaso esse potencial não consegue fazer a negatividade interna da célula pular de menos 60 a menos 70 para valores
menos negativos que menos 50 milivolts, esse potencial de ação então não gera a despolarização de toda a membrana. Os canais iônicos eles têm dois tipos principais de funcionamento. Eles podem ser voltagem dependente, onde o potencial de ação faz com que haja a abertura dos canais de sódio, por exemplo, e podem ser ligados a substâncias na forma de receptores, que são ligante dependentes, são substâncias que se acoplam naquele canal iônico que funciona como um receptor, e esse receptor, na forma de receptor ionóforo, devido à sua característica de canal iônico, faz com que haja uma abertura desse canal com passagem dos íons característicos e específicos daquele canal, daquele poro. Isso gera a passagem de íons ou negativos ou positivos. Se por acaso você tem a ativação, por exemplo, de um receptor GABAérgico, que funciona com a abertura do canal iônico, toda vez que o receptor GABAérgico é estimulado pelo ácido gama-aminobutírico, esse canal ele se abre e ele é específico para íons cloro. O íon cloro é um íon negativo, está mais concentrado no exterior da célula e com a abertura do canal ele vai fluir de acordo com o seu gradiente de concentração e vai entrar na célula, aumentando a negatividade da célula, fazendo com que ela fique hiperpolarizada. É o que acontece quando a gente utiliza sedativos, hipnóticos, que aumentam a resposta a desses receptores GABAérgicos e tornando as células mais polarizadas ou hiperpolarizadas e fazendo com que haja então uma resposta inibitória. Diferente disso, existem os íons positivos que podem entrar na célula na ativação pelos receptores, por exemplo, os receptores dos canais iônicos do receptor nicotínico, que quando ativado pela acetilcolina, ele se abre e permite a entrada de íons sódio no interior da célula, fazendo com que haja a diminuição da negatividade intracelular e chegando a despolarizar essa célula se atingir o limiar de excitação da célula, que é mais ou menos menos 50 milivolts. Se atingir o limiar, ela permite a entrada de grande quantidade de sódio e essa despolarização ela vai sendo fator de ativação dos poros dos canais iônicos seguintes, aumentando progressivamente ao longo do axônio a despolarização, que vai ser a base da transmissão do potencial de ação específico daquela célula. É muito importante também o conhecimento de que a sensibilidade ela é diferencial. Existem receptores que respondem a mais de um tipo de neurotransmissor ou de agonista, e existem agonistas que agem em mais de um tipo de receptor, como vai ser visto mais à frente. Os canais transmembrana normalmente são estruturas pentamétricas formadas por subunidades, geralmente são 5 subunidades, por isso pentamétricas, e elas apresentam domínios transmembrana com estruturas indo e voltando por dentro da célula e formando alças intra e extracelulares de ligação. Os principais exemplos desses canais são os receptores GABAérgicos, os nicotínicos, os receptores de glicina e de serotonina. Reforçando então, o potencial de ação tem uma origem a partir do chamado potencial de repouso, onde o interior da célula mais negativo que o exterior garante uma diferença de potencial transmembrana entre 60 e 70 milivolts negativos, negatividade intracelular. Esse é o potencial de repouso. Nesse momento, a possibilidade de ativação pela chegada de potencial de ação que vem após a ativação de alguma região da membrana. E se por acaso essa diferença de potencial transmembrana
atingir o limiar transmembrana de ativação de menos 50 mV, a despolarização acontece com a abertura abrupta de muitos canais de sódio, e essa despolarização vai sendo passada de um canal de sódio para outro, ativando a membrana em sequência. A ativação pode ser feita através de alteração de voltagem transmembrana ou através de ativação de ligantes. Normalmente, o sinal de um neurônio atinge outro neurônio através da liberação na membrana pré-sináptica para a fenda sináptica de neurotransmissores que vão ativar os receptores da membrana pós-sináptica e assim fazer a abertura dos canais de sódio. Nesses canais de sódio, a ativação foi feita através de ligantes, portanto, são canais de sódio ligante dependentes. Isso gera, nessa região, uma alteração transmembrana na polaridade, uma despolarização, que vai ser transmitida aos outros canais de sódio, que são voltagem independentes. À medida que vai alterando a voltagem transmembrana, o potencial de ação transmembrana, essa alteração na voltagem vai estimulando a abertura de outros canais de sódio, que são os canais de sódio voltagem independentes. Essa abertura faz com que haja a passagem de mais sódio para dentro da célula, aumentando a sua positividade e despolarizando sequencialmente toda a membrana. Essa ativação ela sofre modulações. Entre os recursos, os efeitos que podem modular essa ativação estão a temperatura e o pH, sendo que o aumento da temperatura aumenta a excitabilidade, assim como a acidose local. A abertura dos canais de sódio acontece de forma que o estímulo que desencadeia essa abertura, gera então esse efeito que demora cerca de 1 milissegundo para acontecer, e após essa ativação, essa abertura do canal de sódio, ele é inativado por alguns milissegundos no chamado período refratário. O tráfego do potencial de ação ele se dá da região já despolarizada para a região ainda não despolarizada. Isso pode ser tanto de forma anterógrada, o que é o mais frequente, já que o efeito de transmissão de potencial de ação de uma célula para outra acontece na sinapse, e aí a despolarização vai seguir na direção até terminar no terminal axônico do outro lado, na outra extremidade da célula, mas também pode acontecer de forma retrógrada quando, por exemplo, algum estímulo mecânico exercido sobre uma região qualquer daquele axônio vai fazer com que haja despolarização, ou pode fazer com que haja despolarização naquela região, e aquela despolarização pode seguir caminho, tráfego para tanto retrógrado como anterógrado, e até nas duas direções, dependendo do local que foi estimulado. Quando esse potencial de ação atinge o extremo do axônio, na parte mais distal, essa parte distal normalmente está associada a uma sinapse, e é a membrana terminal desse axônio chamada então membrana pré-sináptica. Essa membrana pré-sináptica, quando recebe o potencial de ação, alterando a sua voltagem, faz provocar a abertura, a ativação de canais de cálcio. Esses canais de cálcio, quando se abrem, permitem a passagem de cálcio. Como o cálcio está mais concentrado no exterior da célula, ele entra em grande quantidade ali na membrana pré-sináptica, e a sua entrada induz a ativação de algumas enzimas que provocam a aproximação de vesículas pré-sinápticas contendo uma grande quantidade de neurotransmissores, de ATP e de eletrólitos, entre outras substâncias. Essa aproximação acaba por provocar a aderência da vesícula pré-sináptica à membrana pré-sináptica, ao acoplamento das duas e a abertura da vesícula pré-sináptica com o derramamento do seu conteúdo na fenda sináptica. Esse conteúdo que chega na fenda sináptica pode ser reabsorvido, pode ser metabolizado, e os seus subprodutos podem ser reabsorvidos
Pode também sofrer difusão para periferia, para parênquima no entorno, e pode também sofrer a ligação, principalmente dos neurotransmissores, aos receptores pós-sinápticos, induzindo então a ativação de uma nova célula, com abertura de canais de sódio, entrada de sódio, e o processo se reinicia com a despolarização ali e assim sucessivamente. Depois de alguns milissegundos, ocorre a abertura dos canais de potássio com a saída do potássio que se encontra em maior concentração no interior da célula. Ele sai a favor do seu gradiente de concentração. Isso acontece com maior facilidade porque o interior da célula ficou muito positivo com a despolarização. Então, além da concentração do sódio ser maior no interior, as cargas positivas no interior da célula estão maior em relação ao exterior. Tudo isso facilita a saída do potássio. Alguns milissegundos após a saída do potássio e estabilização do equilíbrio eletroquímico transmembrana, a bomba de sódio e potássio faz com que haja a recolocação dos íons nas suas posições iniciais. O sódio sai da célula e o potássio entra para a célula naquela proporção de 3 íons sódio para 2 íons potássio, e assim a história vai se reiniciando de forma cíclica à medida que o potencial de ação vai surgindo. Observem à esquerda a variedade de anatomia dos neurônios, os pequenos neurônios formando estruturas multipolares com vários dendritos, que são os motoneurônios, os neurônios motores bastante longos, com seus axônios que atingem dimensões de mais de 1 metro de comprimento, e os neurônios sensoriais com os seus axônios bastante grandes também, que permitem a permanência do corpo celular no gânglio paravertebral com os seus prolongamentos bastante longos até a intimidade dos tecidos periféricos. E à direita o gráfico representando o fenômeno de despolarização e repolarização da membrana neuronal, que parte do estado de repouso, o potencial de repouso ali em menos 70 milivolts, à medida que é acionado o mecanismo de despolarização, em cerca de 1 milissegundo, ocorre a despolarização propriamente dita. Assim que essa despolarização parcial inicial atinge o limiar de menos 50 milivolts, com abertura abrupta de grande quantidade de canais de sódio, até que ocorre a inativação dos canais de sódio. Existe aquele pequeno período refratário com o posterior restabelecimento da funcionalidade dos canais de sódio. É importante também a observação ali da fase de hiperpolarização, que pode acontecer também, principalmente na medida em que há grande saída de potássio na fase de repolarização da membrana. À esquerda, nesse diapositivo, a representação esquemática da comparação entre fibras axonais mielinizadas e não mielinizadas. A figura de cima é a fibra mielinizada, que possui essas camadas de cobertura do axônio formada pelo prolongamento dos processos dos oligodendrócitos, que fazem então de forma intercalada a presença do nódulo de Ranvier e a presença da bainha de mielina, de modo que esse nódulo de Ranvier vai ser a base para a condução saltatória através do axônio, e levando a uma condução mais rápida e com menos dispêndio de energia, já que vai ter uma menor quantidade de íons sofrendo transporte transmembrana via canais iônicos, e a reposição desses íons, que é às custas de consumo energético. Abaixo, o axônio não mielinizado apresentando o esquema que representa a despolarização sequencial no trajeto de todo o axônio. Como mencionado,
com maior consumo de energia, além da condução um pouco mais alentecida, ou às vezes muito mais alentecida quando comparado com a bainha com o axônio mielinizado. E à direita, a representação esquemática de todo o esqueleto anátomo-funcional do terminal axônico na sua chegada à membrana à sinapse, mostrando como o potencial de ação ao chegar no terminal axonal faz com que haja abertura dos canais voltagem dependente do cálcio, e esse cálcio entrando ativa uma cascata enzimática que leva à aproximação das vesículas sinápticas contidas ali. Elas se aproximam então da membrana pré-sináptica, ocorre a aderência, a adesão da vesícula sináptica à membrana pré-sináptica, e o seu conteúdo é então derramado na sinapse, na fenda sináptica, para sofrer os diversos caminhos já mencionados, o principal deles, a ligação entre o neurotransmissor jogado na fenda sináptica, que vai atuar no receptor na membrana pós-sináptica, levando à ativação dos canais iônicos na membrana pós-sináptica, que ao se abrirem permitem a entrada de sódio, e assim a ativação da membrana pós-sináptica via canais iônicos ligante dependentes, que vai então iniciar todo o processo de novo na célula seguinte. As sinapses são estruturas de extrema importância na formação de uma integração entre células excitatórias e excitáveis e outras. Existem dois tipos principais de sinapses: as sinapses elétricas, que são menos comuns, porém existem alguns setores, principalmente no tálamo, por exemplo, onde a maneira essencial, as células de diferentes segmentos se encontram em uma aproximação bastante reduzida, fazendo com que os canais se mantenham em contato, praticamente ligando uma célula a outra, e o estímulo elétrico, então, via transmissão iônica, faz com que haja o estímulo direto de uma célula a outra. E a mais comum forma de sinapse, que é a sinapse química, onde a junção entre a célula pré e a célula pós-sináptica se faz com um espaço entre elas denominado fenda sináptica. Essa junção entre uma célula e outra pode ser feita através de sinapse de um axônio de uma célula com dendrito de outra, de axônio com axônio de duas células, o axônio de uma célula com o corpo celular de outra, e a sinapse entre dois dendritos também é possível. A membrana pré-sináptica já foi descrita, a região onde, ao chegar o potencial de ação, ocorre todo aquele cortejo enzimático que faz, em última análise, substâncias serem jogadas na fenda sináptica para atuarem principalmente na membrana pós-sináptica. Mas também, uma coisa que não foi comentada, mas também existe a possibilidade dos neurotransmissores não só atuarem na membrana pós-sináptica, mas também atuarem na membrana pré-sináptica, onde podem exercer efeitos de feedback positivo ou negativo, aumentando ou diminuindo a sua própria produção, por exemplo. A fenda sináptica é uma região onde existem várias enzimas, várias proteínas, e enzimas inclusive que atuam degradando as substâncias que são ali despejadas. Então, aquelas substâncias podem ser, como eu disse, ao chegarem na fenda sináptica, atuar tanto na membrana pré, na membrana pós-sináptica, difundir no parênquima, podem ser metabolizadas, e os seus subprodutos metabólicos também podem seguir os mesmos caminhos, as mesmas opções alternativas de caminho. O neurotransmissor é a substância produzida na membrana, na célula pré-sináptica, que é então jogada ali com o objetivo de ativar ou inibir receptores na membrana pré ou na membrana pós-sináptica. Esses receptores, eles podem ser tanto do tipo ionófero,
inotrópico, que são os receptores que, ao receberem a ação do neurotransmissor, vão abrir, permitindo a passagem de íons negativos ou positivos, e aqueles íons vão determinar se vai ser inibida ou ativada a célula seguinte. Se o íon é negativo, normalmente vai hiperpolarizar e vai inibir a célula seguinte. Se o íon que entra pelo canal estimulado e aberto, se ele é positivo, então vai despolarizar a célula e vai ativá-la dessa forma. Então, além dos ionóforos ou dos ionotrópicos, existem os receptores metabotrópicos também, que são aqueles que são receptores ligados a um grupo de proteínas chamado supergrupo de proteínas de receptores ligados à proteína G. Isso porque esse é um conjunto de substâncias, entre elas uma proteína transmembrana que se liga a um grupo de 3 proteínas que se ligam a uma molécula de monofosfato de fosfato de guanosina. Porque a guanosina, esse G do guanosina gerou esse nome da superfamília de receptores ligados à proteína G. A proteína G, então, é a guanosina. E quando ativado esse receptor, há uma alteração conformacional nessa estrutura proteica que faz com que haja uma série de reações que, em última análise, vai ativar uma estrutura chamada segundo mensageiro, que é um termo genérico que pode envolver uma série de enzimas e, inclusive, a ativação de outros receptores, como alguns outros receptores do tipo ionóforo, por exemplo. Esse diapositivo mostra a comparação entre as duas espécies, os dois tipos de sinapses, a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, como foi dito, é a existente entre duas células que se apresentam bastante próximas uma da outra, e é um tipo de sinapse rara no organismo, mais frequente em alguns setores, como por exemplo no tálamo. Devido a essa grande aproximação entre as células, não há necessidade ou não há interveniência de neurotransmissores. O que acontece é a transmissão iônica de uma célula para outra através de canais que comunicam os dois citoplasmas, e assim a ativação se dá através da transmissão de potencial de ação eletroquímico. Diferente disso, no tipo mais comum de sinapse, que é a sinapse química, duas células se encontram próximas uma da outra, com um espaço entre as duas denominado fenda sináptica. A membrana pré-sináptica da célula pré-sináptica é a responsável por despejar ali na fenda sináptica os neurotransmissores, que vão atuar ou sobre a membrana pós-sináptica ou sobre a membrana pré-sináptica, ativando receptores que vão induzir a entrada de íons positivos ou negativos. Quando positivo, acontece a despolarização e ativação da célula; quando negativo, acontece a hiperpolarização e a depressão funcional daquela célula. Os receptores chamados ionotrópicos ou ligados a canais iônicos ou ionóforos, eles são de indução de resposta mais rápida, uma vez que dependem apenas da abertura do canal para provocar a entrada dos íons positivos ou negativos, como mencionado anteriormente. Enquanto os receptores metabotrópicos necessitam da ativação do receptor através do ligante, que vai gerar, então, a mudança da conformação dessa proteína, que vai ativar via ativação do difosfato de glicerato, que vai ser substituído por um trifosfato de glicerato, e esse trifosfato de glicerato, junto com a fragmentação de um conjunto de 3 proteínas que são ligadas de um lado ao receptor, do outro lado à molécula de trifosfato de guanosina, essas proteínas elas vão essa tríade de proteínas vai se fragmentar, levando à ativação do segundo mensageiro, que, como eu falei, é um termo genérico que designa uma infinidade de possibilidades enzimáticas que vai levar à ação específica daquela célula, à ação específica
daquele conjunto enzimático que foi ativado. Por isso, diferente dos ionotrópicos, os metabotrópicos são de realização de transmissão mais lenta de sinal. Existe uma especificidade relativa entre os neurotransmissores. Como eu disse, alguns neurotransmissores têm a capacidade de agir em mais de um receptor e alguns receptores têm a capacidade de ser ativado por mais de um neurotransmissor. Por exemplo, o receptor, o ácido gama-aminobutírico tem a capacidade de agir em alguns ionotrópicos, que são a sua principal, o seu principal objetivo, que é a abertura dos canais de cloro, e assim essa entrada do íon cloro vai deprimir a célula seguinte. E o glutamato, por exemplo, que é o maior transmissor excitatório do sistema nervoso central, ele tem a capacidade de agir tanto sobre canais iônicos quanto receptores metabotrópicos. A acetilcolina também tem a capacidade de ativar tanto os receptores nicotínicos, que são canais iônicos, como os receptores muscarínicos, que são do grupo de grandes proteínas, grandes receptores ligados à proteína G. Ainda sobre a especificidade relativa, existem neurônios que liberam mais de um neurotransmissor, como por exemplo neurônios que produzem o ácido gama-aminobutírico como neurotransmissor, mas também produzem a substância P. Existem neurotransmissores que estimulam canais que dão passagem a mais de um íon, como por exemplo na estimulação do receptor NMDA, que provoca na abertura do canal a passagem tanto de cálcio quanto de sódio. Um outro conceito também importante em relação a receptores e fenda sináptica é a liberação quantal dos neurotransmissores, que é o tipo convencional de produção e de liberação de neurotransmissor, onde a chegada do potencial de ação naquele terminal axonal provoca a liberação de quantidades de vesículas que muitas vezes não são suficientes para induzir aquele potencial excitatório ou inibitório na membrana pós-sináptica. Só após a liberação de uma quantidade significativa de estoques através de liberação de vesículas, de conteúdos vesiculares na membrana pré-sináptica, acontece a ativação da membrana seguinte. Mas existe também a forma não convencional, que é através da liberação da forma de parácrina, que são a liberação de substâncias na fenda sináptica que se difundem para células vizinhas e vão ter a sua ação também exercida nas células da periferia. E em relação ao sistema nervoso central, a forma neurócrina de utilização, de funcionamento dessas substâncias que são então liberadas assim, não vão agir apenas ou na fenda sináptica. Elas podem ser liberadas ali para agirem no parênquima circunvizinho àquela região onde foi produzido e liberado. O término da ação do neurotransmissor se dá através da difusão, como foi dito. Ele pode difundir para o tecido vizinho, pode ser metabolizado e pode ser recaptado pela membrana pré-sináptica para ser estocado e assim liberado em situações subsequentes. Em relação à plasticidade, alguns conceitos são importantes. As alterações adaptativas intrínsecas que ocorrem na evolução do indivíduo e da espécie de uma maneira geral, levando à manutenção de recursos adquiridos com a evolução do indivíduo ou da espécie, vão fazendo com que as estruturas e funções se adaptem à necessidade ou se adaptem a uma situação em que essa mudança se mostrou superior. Essa alteração pode ocorrer em resposta à experiência ou a patologias, e algumas delas são representadas, por exemplo, nessa figura desse diapositivo, onde a lesão de um neurônio pode gerar o brotamento de um prolongamento de outro neurônio que vai estimular aquela célula que ficou sem o seu
estímulo natural. Essas alterações que levam à plasticidade são muitas vezes relacionadas às transmissões de impulsos glutamatérgicos, principalmente na estimulação dos receptores NMDA, que estão muito relacionados à dor crônica, à dor no pós-operatório, e que costumam perpetuar esse fenômeno doloroso mesmo depois da interrupção da causa do início desse processo doloroso. Portanto, essas situações elas podem ser por tempo mais prolongado ou não, e normalmente se devem à permanência de estímulo, de potenciação ou depressão por longo tempo. São os chamados long-term potentiation ou long-term depression. E essa capacidade de plasticidade ela se reduz com a idade. Esse diapositivo apresenta uma demonstração esquemática de 3 tipos diferentes de receptores. O primeiro é na letra A, o receptor de resposta rápida, que é o ionotrópico, o ionófero, que ele o receptor é o próprio canal iônico que, quando ativado pelo neurotransmissor, provoca então a abertura e a transmissão rápida do potencial de ação através da entrada de íons positivos ou negativos. E assim, esse receptor ele normalmente é formado por subunidades, normalmente 5 subunidades, e assim são chamados de receptores pentamétricos ou pentaméricos, e normalmente eles contêm sempre pelo menos 2 subunidades chamadas alfa. Essas subunidades são estruturas proteicas que sofrem alterações, dependendo do tipo de receptor iônico. As estruturas proteicas são completamente diferentes, e mesmo no próprio tipo de receptor, vamos nomear, por exemplo, o receptor nicotínico, que é um tipo de receptor iônico, ele é chamado de nicotínico porque ele é ativado pela nicotina, mas ele, dependendo do setor do organismo onde ele se encontra, ele pode apresentar uma variedade imensa das suas estruturas proteicas de cada um desses receptores, cada uma dessas subunidades. Por isso, essas variações são a base do que vai ser a resposta e da intensidade da abertura desse canal quando estimulado. Abaixo, na letra B, temos os receptores de resposta lenta do tipo metabotrópico, que é estimulado por um neurotransmissor que ativa uma proteína, que é o receptor propriamente dito, e essa proteína ela é ligada a um conjunto de 3 outras proteínas, alfa, beta e gama, e essas três unidades, quando o receptor é ativado, esse receptor ele sofre uma alteração conformacional que gera a troca da molécula de fosfato de guanosina ligado a esse trio proteico, faz com que esse trio proteico se dissocie do receptor, da membrana receptora, e as possibilidades de ativação são as mais variadas possíveis. Em geral, essa proteína alfa desse trio de proteínas ligadas ao receptor, ela tem por ação ativar um outro receptor, um outro canal iônico qualquer, provocando a abertura desse canal e assim a ativação de algum sinal, dependendo do tipo de célula. É dessa forma que ele atua. E no terceiro tipo também é um receptor metabotrópico que vai ser estimulado também por um neurotransmissor, provocando também a alteração conformacional dessa proteína, que vai também induzir a liberação desse trio proteico, essa tríade de proteínas ligadas ao receptor, e uma parte dessa proteína, normalmente a proteína A, vai agir ativando um outro canal ou ativando uma enzima. E quando ela ativa uma enzima, ela vai desencadear a produção do chamado segundo mensageiro, que é uma célula, que é uma proteína ou uma enzima ativada por esse sistema, e esse segundo mensageiro pode ser uma infinidade de possibilidades de enzimas. A enzima dessa célula, que vai ser ativada nessa célula, vai produzir o seu resultado específico de ativação dessa célula.
Então, existem esses três tipos principais de receptores, sendo um grupado como receptor ionóforo e os outros dois grupados como os metabotróficos, que são aqueles ligados à proteína G. Os principais neurotransmissores do sistema nervoso central são o glutamato, o ácido gama-aminobutírico, a glicina e a acetilcolina. O glutamato ele tem a capacidade de ativar tanto receptores ionotrópicos quanto os metabotrópicos. Os principais receptores ionotrópicos ativados pelo glutamato são o kappa-A, o AMPA e o NMDA. O kappa-A e o AMDA são receptores que estão ligados a canais que permitem a passagem de íons monovalentes e têm a ação de induzir a formação de potencial pós-sináptico excitatório rápido. Os receptores NMDA são, quando ativados pelo glutamato, capazes de aumentar a condutância aos íons cálcio, que vão fazer o aumento, vão trazer o aumento da concentração de cálcio no citoplasma, que vai ser diretamente ligado à capacidade de induzir a transmissão dos impulsos nervosos, principalmente dolorosos, mas também são relacionados à plasticidade sináptica, aumentando a possibilidade de instalação de dor crônica, de dor pós-operatória, ligados também envolvidos também nos status epiléticos e são bloqueados normalmente. Os receptores NMDA normalmente são bloqueados por íon de magnésio. Esse íon magnésio necessita ser retirado do canal iônico ligado ao receptor NMDA, e isso se faz através de estímulos repetitivos e intensos. Por isso, pacientes submetidos a estímulos dolorosos repetitivos e intensos normalmente têm maior facilidade de desenvolver dor crônica, principalmente no período pós-operatório. A ketamina e o sulfato de magnésio têm a capacidade de reduzir a excitabilidade dos receptores NMDA. A glicina é cofator na ação do glutamato. Em associação com a glicina, o glutamato tem a capacidade de estimular esse receptor NMDA. O glutamato também age em receptores metabotrópicos, que são de resultado tanto excitatório quanto inibitório. A ativação desses receptores metabotrópicos induz a ativação de fosfolipase C, que vai, secundariamente, estimular a produção tanto de trifosfato de inositol quanto de acilglicerol. Essas substâncias aumentam a liberação de cálcio do retículo endoplasmático, fazendo com que essa concentração de cálcio aumentada facilite a condução de estímulos dolorosos, inclusive podendo estar envolvidos nos eventos de apoptose. A estimulação do receptor metabotrópico também diminui a condutância aos íons potássio, permanecendo mais cargas positivas no interior da célula, fazendo com que haja uma maior facilidade da despolarização da mesma. O neurotransmissor ácido gama-aminobutírico é o maior transmissor inibitório do cérebro. Ele também age tanto em receptores inotrópicos, nos receptores GABA-A, que induzem, quando estimulados, a aumento da condutância de cloro e bicarbonato, que quando entram na célula aumentam a negatividade da célula, fazendo com que ela fique hiperpolarizada e assim inibindo a sua capacidade de transmissão de impulso. O ácido gama-aminobutírico também pode agir nos receptores metabotrópicos. Aí, ao invés de receptor GABA-A, são os receptores GABA-B, que quando estimulados, eles induzem a aumento da condutância do potássio. E aumentando a condutância ao potássio, faz com que haja maior saída de quantidade de potássio do interior para o exterior da célula, aumentando a negatividade intracelular e fazendo com que ela seja inibida, diminuindo a sua capacidade de transmissão de impulso. Tanto o glutamato quanto o ácido gama-aminobutírico estão presentes em maior quantidade nos interneurônios, servindo de moduladores da transmissão de impulsos tanto sensitivos
quanto motores. A glicina também é presente nos receptores inibitórios espinhais, a glicina também presente nos interneurônios inibitórios espinhais, são capazes de aumentar a condutância ao cloro, sendo um neurotransmissor de resultado inibitório. Para que haja abertura do canal iônico ligado ao receptor de glicina, é necessário que pelo menos 3 moléculas de glicina se liguem a esse receptor para a abertura desse canal. A glicina aqui tem uma ação inibitória, porém, em associação com glutamato no receptor NMDA, ele é cofator da ação do glutamato e lá ele vai ter uma ação potencializadora de um neurotransmissor excitatório. A acetilcolina também tem a capacidade, como o ácido gama-butírico e o glutamato, de agir tanto sobre receptores ionotrópicos quanto metabotrópicos. Os principais receptores ionotrópicos que têm como foco de ação a acetilcolina são os receptores nicotínicos, que podem estar presentes tanto no sistema nervoso central quanto na junção neuromuscular e também nos gânglios do sistema nervoso autonômico. Podem não, estão presentes lá. Os receptores metabotrópicos, foco da acetilcolina, são os receptores muscarínicos. Quando ativados, eles também induzem a estimulação daquela proteína G, são os metabotrópicos, como já foi citado várias vezes, eles são receptores ligados à proteína G e assim, quando ativados, eles induzem essa ativação dessa proteína G que vai ativar segundos mensageiros. São muito presentes em vários setores do organismo, inclusive em vários núcleos do tronco cerebral, e estão relacionados com a atividade de despertar, com a atenção, aprendizado e motivação. Este diapositivo mostra 2 exemplos, um da representação esquemática do receptor NMDA, à esquerda, e à direita a representação esquemática do receptor GABAérgico. À esquerda pode ser notado que esse ionotrópico ele atravessa a membrana celular e, quando ativado pelo glutamato, tendo como cofator a glicina, induz a abertura do canal iônico. Esse canal iônico normalmente ele é mantido bloqueado pelos íons magnésio e, após estimulações repetidas e intensas, como foi mencionado, esse íon de magnésio ele é deslocado e desobstrui a passagem desse canal, permitindo a entrada de íons cálcio que vai, em última instância, provocar todas as alterações já mencionadas. Portanto, para que haja diminuição da condutância nesse canal, os recursos utilizados hoje em dia são a utilização ou de sulfato de magnésio ou de ketamina, que são antagonistas dos receptores NMDA e diminuem assim a capacidade de perpetuação de dor, transformação de dor em dor crônica e tem grande utilidade hoje em dia em anestesia. O receptor GABAérgico, tendo o seu esquema demonstrado no desenho à direita, mostra a formação pentamérica com 5 subunidades, 2 alfa, 1 beta e 2 outras que podem ser formadas por ou gama, beta, epsilon ou outras formações de subunidades, dependendo do local onde esse receptor se instala. Então, o receptor GABAérgico, como qualquer receptor orgânico na fisiologia, ele é formado por grupamentos que levam a uma formação que tem semelhança físico-química e também relação semelhante com alguns agonistas e antagonistas, sendo eles agrupados com uma denominação. Portanto, esse receptor GABAérgico ele não é um receptor que tem uma conformação igual em todos os lugares. Ele de comum, ele tem apenas a presença de 2 subunidades alfa, 1 beta, e as outras 2 unidades são bastante variáveis. E mesmo essas subunidades que são comuns, elas sofrem variação
geneticamente induzidas que podem gerar o chamado polimorfismo, ou seja, para uma mesma classe, um mesmo exemplo de receptor, uma diferença na estrutura genética do paciente, induzindo a formação de uma cadeia de aminoácidos um pouco diferente no indivíduo ou no outro, fazendo com que a resposta interindividual se altere tanto no tipo de resposta quanto na intensidade dela. Aqui um reforço do funcionamento dos receptores metabotrópicos. Existe o receptor metabotrópico, que é o receptor da família de receptores ligados à proteína G. Proteína G porque essa proteína, na verdade, é um agregado de 3 proteínas que se liga de um lado ao receptor, de outro lado a uma molécula de GDP. Quando há ativação do receptor pelo agonista, esse receptor muda a sua conformação estrutural e faz com que haja liberação desse conjunto proteico. O trio proteico constituído de alfa, beta e gama se separa. Uma molécula alfa vai ativar alguma cascata ou alguma cascata enzimática ou algum canal iônico, e o grupo formado por proteína beta e proteína gama também vão ativar o seu alvo, né? Pode ser alguma enzima, e essas estruturas ativadas, ou o canal iônico, ou as enzimas ativadas pela proteína alfa ou pelo conjunto beta-delta, são chamados segundos mensageiros. Esse segundo mensageiro é um termo genérico, como foi dito, e para isso essa molécula de GDP é substituída por uma molécula de GTP, trifosfato de guanosina, que vai servir de fornecedor de energia para a ativação dessas estruturas enzimáticas. Uma vez quebrada essa molécula de GTP, hidrolisada e transformada de novo em GDP, essa energia é fornecida para a ativação da cascata enzimática da célula em questão, e uma vez transformado o GTP em GDP, há de novo a união das 3 proteínas alfa, beta e delta com o GDP, que vai se agrupar de novo com o receptor e esperar a nova ativação por neurotransmissor ou pelo agonista específico desse receptor. Para quem tiver mais interesse em ter uma visão geral da fisiologia do sistema nervoso central, convidamos a visitar o nosso canal, na nossa playlist de neurofisiologia, observação do vídeo Neurofisiologia Global. Em relação à parte circulatória, o vídeo Neurofisiologia Cerebrovascular. Em relação à fisiologia do líquor, o vídeo Pressão Intracraniana apresenta uma visão um pouco mais detalhada. E em relação à parte de neurofisiologia da medula, o vídeo Medula Espinhal. Essas foram as fontes utilizadas na confecção desse vídeo. Terminamos aqui a apresentação, o vídeo sobre a neurofisiologia celular. Espero que tenha tido utilidade, espero que tenham gostado do conteúdo.